Olá pessoal, aqui é Kleber Galuzzo para mais uma videoaula para Estudo com Café. E nessa videoaula eu vou apresentar mais recursos com relação ao modos de mesclagem. Só que eu também vou usar um pouquinho de filtros, ok? Essa é uma videoaula que eu vou dividir em duas partes, porque o meu objetivo futuro é criar uma imagem que vai saltar como se fosse de uma outra dimensão. E aí eu escolhi essa imagem porque é de um filme bem bizarro. É de um filme chamado Carrie, a Estranha. Então, eu quero fazer com que essa imagem tenha uma cara um pouco voltada a desenho, como se fossem rabiscos. Nós vamos brincar com dois filtros, que são bem interessantes. E completando aquela videoaula que eu brinquei um pouquinho com o modo de mesclagem, eu vou agora usar alguns modos de mesclagem para ficar bem legal, tá ok? Bom, então a ideia é a seguinte. Como eu vou dividir essa videoaula em duas, eu vou precisar preparar a aula para esse momento e para o momento seguinte. Então, fiquem atentos que agora, toda segunda e quinta, às 19 horas, tem uma videoaula nova, tá bom? Bom, então é o seguinte. Eu vou duplicar, preparando para essa aula e para a próxima aula, essa imagem, pelo menos aqui, agora, duas vezes. Então, quando eu dupliquei duas vezes, eu dei o Ctrl J ou Command J no Mac. Então, eu vou agora desabilitar a camada de cima, tá bom? E desabilitar a segunda camada, para ir para a camada de plano de fundo inicialmente, tá bom? E aí eu vou começar a brincar com o primeiro filtro. Tá? E o filtro que eu vou aplicar está dentro da galeria de filtros. Então fui lá no menu filtro ou filter, se tiver em inglês, vou lá na galeria de filtros, ok? Ou no filter gallery, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom dessa imagem aqui, correto? E vou na opção croquis, que em inglês está em sketch, tá? Eu vou usar algumas opções aí, vocês podem, de repente, observar o resultado. Eu vou usar essa opção aqui para a gente testar. Olha só como é que fica. São arestas rasgadas. E aí você observa que aqui do lado nós temos algumas configurações. Esse não é o filtro que eu vou usar, mas olha como é que fica bem bacana, né? Bom, outra. Eu posso usar uma opção chamada bico de pena, que aí começa, olha só como é que ela fica bem riscadinha. Ela tá com essa cor, a imagem tá com essa cor, justamente porque eu vou cancelar aqui um segundinho, porque na verdade eu já estou com cores pré-definidas, então aqueles filtros obedecem às cores que estão pré-definidas na cor do primeiro plano e na cor do plano de fundo. Mas aí eu posso pressionar a tecla D ou clicar nesse íconezinho para que a gente possa redefinir as cores para preto e branco. E aí eu vou voltar para filtro, galeria de filtro. Correto? Vamos voltar aqui aos 33% que eu já tinha usado de zoom. E aí eu vou voltar para o croquis e aqui vamos ao bico de pena. Olha como é que a imagem vai ficar. Toda riscadinha, certo? Eu também tenho a possibilidade de usar carvão. Também fica bem bacana. Olha só como é que a imagem fica legal. Fica bem interessante, né? Eu posso usar o Crayon Conté. Olha como é que fica bacana também, certo? Cromo. Cromo já é uma coisa assim que dá um alto relevo na imagem. Estampa. Fotocópia. Fotocópia também fica bem bacana. Olha como é que ele fica dando uma ideia de desenho, né? Gesso. Giz e carvão, que também fica bem rabiscadinho, fica bem legal, tá? Matriz em meio tom, papel carta, ou seja, a gente acaba dando um teste bem bacana para essa imagem. Eu vou usar, nesse momento, a opção bico de pena, para ele ficar bem rabiscadinho assim, e com preto e branco fica bem legal, ok?
Eu também poderia usar o giz e carvão, que me daria um resultado bem bacana também. Mas vamos lá para o bico de pena, tá bom? Bico de pena, e aqui a gente ainda tem outras características desse bico de pena, que são, assim, aumentar ou diminuir os tons claros, os tons escuros. Eu vou dar uma leve diminuída, botar aqui em torno de 40. E aqui no comprimento do traçado eu também posso mexer para a gente aumentar ou diminuir aqui como vai aparecer o comprimento do traçado. Eu prefiro que ele fique bem esticadinho, tá? E eu ainda posso mudar a direção desse tracinho, ok? Então já vou botar aqui no direção do traçado para a diagonal esquerda e vou clicar em OK. Acho que aqui para mim já está ok, já está bom, tá bom? Na camada acima, eu vou habilitar a camada de cima, selecionar a camada de cima e vou aplicar o filtro também dentro da galeria de filtros, e o Photoshop vai lembrar o filtro que eu acabei de usar. Deixa eu botar aqui em 33% de novo, tá bom? Ele vai lembrar, mas na verdade eu vou usar a opção do artístico. Aí eu tenho o afresco, eu também tenho o aquarela. Tá? O aquarela, ele fica assim bem marcadinho, bem legalzinho, né? Bem interessante. Aí eu tenho arestas posterizadas. Aqui você vê que as bordas ficam um pouco mais definidas, né? Então, bastão de borrar, espátula, ok? Deixa eu ver, esponja, foto granulada, lápis de cor, neon, pastéis ásperos, pincel a seco, plastificação, recorte de arestas, tinta base e toques de tinta. Para o efeito que eu vou usar o recorte de arestas, tá bom? E aí você vê que ele me dá assim pontos bem marcados, né? No caso aqui as cores ficam bem marcadas. Eu também tenho aqui a questão de níveis, que eu vou colocar aqui em torno do nível 7. As arestas eu vou colocar aqui em torno do nível 5. E a fidelidade da aresta eu vou colocar aqui nível 1. Vai ficar assim bem chapada, né? Para o que vai dar a forma da imagem, vai ser basicamente a nossa ideia de aplicação para o filtro anterior. Então eu vou dar um OK. E nessa camada que eu acabei de usar, eu vou começar a testar os modos de mesclagem. Lembrando que esse grupo de modos de mesclagem retira o que é mais claro da imagem, esse grupo de modos de mesclagem retira o que é escuro da imagem, e aqui nesse grupo nós retiramos os tons de cinza. Então eu vou começar a testar, eu vou usar o multiplicação. Olha como é que ele fica. Essa imagem fica completamente mais escura, porque o que é mais claro é jogado fora, tá bom? Bom, aqui eu vou pro divisão. Olha como é que ela fica bem mais clara, né? E aí eu gostei para o resultado que eu acabei dando de resposta aqui para o Photoshop, que o sobrepor ficou bem interessante. Também achei que o luz indireta ficou bem legal. Eu vou passar para o luz direta. Olha, o luz direta ficou bem bacana. Luz brilhante, luz linear, luz do pino e mistura sólida. A minha escolha acabou sendo a luz linear, certo? Deixou esse aspecto bem desenhado, deixou esse aspecto onde o traço fica bem marcante, fica bem interessante, tá? Eu também vou fazer aqui um teste com luz direta, também pode ser um resultado bem interessante e me deixa como se fossem rabiscos. Eu também gosto da opção clarear. A opção clarear me dá a impressão de que eu dei uma pintada na imagem com um lápis de cor, que eu acho bem interessante esse resultado. Mas a minha escolha vai ser a luz linear, mesmo porque eu preciso desse aspecto bizarro da imagem para a nossa próxima videoaula.
Tá bom, galera? Então, essa camada aqui vai ser usada na próxima videoaula, tá bom? Se você gostou desse resultado aqui, clique aí em gostei, tá? Também confira mais videoaulas no site Estudo com Café. Busque mais informações também na nossa fanpage, tá? No Facebook, que é o facebook.com/Estudo com Café. E continuem assistindo as nossas videoaulas, tá bom? Então, galera, até a próxima. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer um até a próxima tão simples. Eu vou fazer assim uma coisa um pouco mais bizarra. Então, até a próxima. Porque o algoritmo atual faz com que os detalhes fiquem mais realçados realmente. Então, no Photoshop CC, a gente consegue esse resultado muito mais atrativo para o resultado.